Opa, eu sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado do jogaço Insurgentes do grande César Capacli. Então, se todo mundo acompanhou, no último dia 8 de junho agora foi Dia Nacional do RPG Solo. E o César lançou este jogo lá na comunidade, né, no Bazar Verde, especificamente, em comemoração a esse dia. E foi um jogo traduzido por mim, porque ele lançou primeiro lá fora, na página dele do Itch, e eu traduzi, então deu certo de casar com a data. E era para eu ter jogado já, mas eu fiquei meio doente semana passada e tudo mais, não consegui gravar. E estou gravando agora então, porque nunca é tarde. Esse jogaço que fala sobre revolução, sobre insurgência, sobre resistência. E nada melhor do que isso para comemorar o dia do RPG Solo, que jogar RPG solo, de certa forma, acho que até o Tarcísio já falou isso, é uma forma de resistência também. Tá? Tendo em vista aí o mainstream que a gente tem, o nicho que o solo representa. Né? Então, eu acho que nada melhor do que este jogo. Certinho? Então vamos lá. Bom, tá aí a capa do jogo. É um jogo de 26 páginas, pequeno, simples, fácil, com uma pegada mais narrativa. Tá? Vamos dar uma passada nele aqui antes da gente criar nosso personagem. Basicamente, aqui você tem o conteúdo, tá? Um sumáriozinho. E aí, olha só. Insurgentes é um RPG sobre resistência e audácia. Das cinzas da tirania, seu grupo de rebeldes emerge. Sua missão: desferir um golpe decisivo contra um regime opressor e acender a chama da liberdade. Vocês são os maestros da insurreição, não apenas lutadores, mas artistas do campo de batalha, executando manobras ousadas com a graça de um balé, o impacto de uma tempestade. Então, basicamente é isso, ó, Insurgentes. Você está aqui para derrubar tiranos, reescrever o destino e se sentir incrível enquanto faz isso. Certo? Então, cara, maravilhoso esse jogo ficou. Tá? Bom, olha só, é bem tranquilo mesmo de jogar. Aqui tem a parte de ferramentas de segurança, né? O que você precisa para jogar. Ele tem um teste um pouquinho diferente, então você vai usar mais de um tipo de dado aqui. Ele recomenda que você use algum tipo de marcador, eu vou explicar para que depois. Papel e lápis e uma cópia da ficha de jogo, certo? Aqui você tem os oráculos, que é um oráculo também um pouco diferente. Veja que é onde você joga um D6. Se não tiver ideia, joga um D8 se o sim for mais provável e um D12 se o sim for muito provável. Mas a tabela de resultados é a mesma, tá? Não interessa qual dado você utilizar. Se sair de 1 a 2 é não, 3 a 4 é não exatamente, 5 ou mais, a resposta é sim. E tem também aqui uma tabelinha de 20 opções de inspiração. Você pode jogar 3 vezes, que ele recomenda, e aí sempre que tiver uma pergunta mais aberta, você interpreta os resultados para ter a sua resposta. E os testes? Testes é o seguinte: toda vez que você for descrever uma ação, você vai usar a maior quantidade possível de elementos para descrevê-la. Então você pode, ele vai dando uns exemplos aqui. Você pode desde falar assim: eu impunho meu machado contra o inimigo. Né? Isso é um elemento só. Você só está descrevendo o que você fez de forma bem sucinta. Mas aí você pode fazer: eu salto no ar enquanto empunho meu machado contra o inimigo. Eu já usei mais elemento. Então posso falar: no meio da tempestade, as gotas caem no meu corpo e é nesse momento eu salto por uma rocha com meu machado em mãos na direção do inimigo, gritando: morra! Né? Aí eu já deixei uma descrição mais completa. Então eu vou vendo quantos elementos eu uso para definir qual é o nível da minha ação. E quando eu definir esse nível, eu vejo aqui que dado que eu vou usar. Tá? Então quando é nível 1 eu jogo 1d20, quando é nível 2, 2d12, nível 3, 3d8 e nível 4, 4d6. E aí eu comparo com esses resultados que estão aqui do lado direito. Se for 1 a 5 acontece caos, 6 a 10 custo, 11 a 20 controle, 21 ou mais conquista. Então veja, no nível 1 eu não tenho chance de obter conquista. Tá? Então se eu uso um elemento só, eu nunca vou ter a melhor consequência possível. E uma coisa importante de destacar, vou pegar minha caneta que caiu, é que o que você descrever vai acontecer.
o resultado do dado ele vai influenciar nas consequências da sua ação, certo? Então, esse teste não é bem para definir sucesso ou falha, e sim o que ocorre depois. Então, ele tem o intuito de direcionar sua narrativa. E aqui são exemplos de elementos que você pode usar nas descrições das ações, tá? Ambiente, enganação, ação continuada, ação cinematográfica, sentimentos e pensamentos, detalhes sensoriais, algum tipo de equipamento, detalhes do personagem, especialidades, metáforas, fala, talentos, memória e motivação. Então, só exemplos que você pode utilizar para ir aumentando o nível da ação enquanto você descreve, certo? Aqui tem os exemplos de custos, se você quiser, que são as consequências, caso você tire aqui, por exemplo, custo ou caos, tá? Então tem uma tabelinha de 12 opções e tem uma questão aqui chamada fagulha. Toda vez que você tira de 1 a 5 nos dados, você tem o caos, ou seja, as consequências são as piores possíveis, tá? Só que você ganha uma fagulha. Então, essa fagulha é interessante, por isso que ele recomenda que você tenha um marcador, que você pode pegar uma fichinha, um grão de feijão, qualquer coisa assim, para representar essa fagulha, e sempre que você quiser usar durante o jogo, você gasta essa fagulha para obter um desses seguintes benefícios, né? Rompante de poder, faísca intuitiva, mudança repentina ou âmago desconhecido. Esse último aqui tem a ver com revelar algo do seu personagem, né? Você vai aprofundar um pouco seu personagem por meio da fagulha, mas de uma forma que seja relevante na narrativa, certo? E essa questão da fagulha te estimula, de certa forma, a ser estratégico. De vez em quando você vai querer narrar uma ação usando um único elemento para ter uma menor chance de obter resultados mais altos no dado e também ter chance de ganhar uma fagulha, que de vez em quando é interessante ter essa fagulha como uma carta na manga, certo? Para quando você quiser brilhar, você ter essa fagulha em mãos. Depois disso você tem aqui, como é um jogo relativamente genérico, porque você define o tipo de mundo rolando nessa tabela aqui de 12 opções, tá? Então você pode ter desde rebeldes espaciais até vigilantes cibernéticos, passando por piratas amaldiçoados, tá? Então o que você sair como tipo de rebelde que você é já determina também o seu cenário. Isso é bem interessante. Aí você coloca aqui alguma coisa em que você é bom, uma fonte para o seu poder, tá? Motivo da sua luta, da sua resistência, né? O que seu inimigo faz para oprimir as pessoas, tá? Como é seu quartel-general, sua base, como te chamam. Essa tabela foi a que deu mais trabalho para a gente localizar, né? Eu e o César fomos trocando ideias porque tinha uma série de nomes mais voltados mesmo para a língua inglesa, assim, e que não tinha tradução direta. Então a gente meio que tentou trazer o espírito da ideia dos nomes para cá e até que ficou um resultado bastante legal. E aqui você define então as missões que você vai fazer, certo? E é isso. Jogo tranquilo, recheado de tabelas. Então, belezinha de se jogar. Vamos lá então criar nosso personagem. Primeira coisa que eu vou fazer, antes de mais nada, é definir, na mesma ordem que está no livro, né? O mundo, que é aqui quem são vocês e pelo que estão lutando. Então vamos rolar um D12. 2. Feéricos lutam contra a invasão implacável da indústria e do aço em seu lar nas antigas florestas nativas. Feéricos lutando contra a invasão de seu lar. Beleza. Deixa eu só colocar aqui direitinho. Vamos ver agora. Primeiro, o método do inimigo aqui para baixo. Aí já vai ser um D20. 12. Isolamento. Tá, daqui a pouquinho eu vou descrever um pouquinho.
vou descrever um pouquinho melhor o cenário que eu estou vislumbrando aqui já na cabeça. E meu quartel-general, vamos ver. 16, versátil. Tá. Vamos sortear tudo primeiro, depois a gente elabora um pouco melhor. Acho que o próximo aqui já vou escolher logo meu nome. Selva. Faz sentido, né? O cara é um feérico. Como é o meu quartel-general? Deixa eu já... já sorteei isso, peraí. Qual é o meu lance? 8 armas. Qual a minha fonte de poder? 15 aprimoramentos tecnológicos. Cara, é esférico. Interessante. Tecnológicos. Vai ficar interessante isso aqui. Por que você luta? 2 negócios pendentes. Beleza, a gente tem aqui um mundo fantástico, tá? Em que reinavam seres féricos como fadas, elfos e outros, tá? Em harmonia com, por exemplo, humanos, com anões, com, sei lá, hobbits, né? Então todo mundo vivia em harmonia. Até que os humanos começaram a melhorar a tecnologia cada vez mais de produção, tecnologia de exploração da natureza, né? E começaram a precisar cada vez mais de matéria-prima. Para isso, os humanos começaram a cortar madeira, pegar pedra e começaram então a invadir a floresta do meu povo. Digamos que eu seja do povo das fadas, tá? Que eu seja do povo fada e que a minha terra então começou a ser invadida tanto para extrair madeira quanto realmente para instalar indústrias. E aí onde outrora era um ambiente lindo, maravilhoso, verde, com florestas, passou um ambiente dominado pelo aço, pela poluição, pela fumaça. E aí a gente começou a ter vários conflitos com os humanos que estavam invadindo ali, por conta, obviamente, que nosso lar, nosso povo, os animais com quem a gente vivia em harmonia, né, coexistindo ali pacificamente, alguns deles morreram, vários dos nossos também morreram, tá, ou ficaram desabrigados. Alguns foram forçados a trabalhar nessas indústrias, inclusive, né, mas o método para meio que abafar qualquer chance de resistência, né, foi o isolamento. Então, os poucos que resistiram, eles pegaram e criaram um bolsão de proteção ambiental para que essas pessoas fossem alocadas e deram todo o conforto, ofereceram bens, ofereceram sempre alimento, tudo para poder ter para aquelas pessoas que começaram a se revoltar, para calar a boca delas, né? E cortaram o acesso dessa parte isolada da população a quaisquer outros povos. Então é meio que como se fosse toda a floresta, as bordas da floresta foram tomadas por indústrias e ficou um bolsão no centro, meio que isolado pelas próprias indústrias, certo? E é lá que o Selva vive, meu personagem. Ele já teve outro nome, mas ele nem se lembra, porque acabou recebendo esse codinome aí, né, dos seus colegas de resistência, porque ele é um cara que está vivo desde antes de tudo isso acontecer, né? A maioria que está com ele, ao lado dele, nasceu depois disso tudo, então já está mais habituado com viver ali confinado e não entende tão bem
da floresta quanto ele. Então ele acabou, como por ter esse conhecimento, acabou pegando esse apelido de selva. E o que acontece? Ele tem ali uma questão inacabada com uma das indústrias que foi instalada naquela área. Porque quando ele começou a rebelião, há bastante tempo, né, talvez, sei lá, décadas, né, ele negociou uma área que pertencia à família dele, assim, não é que pertencia, né, onde a família dele vivia. Então ele negociou com aquela indústria que, em troca de trabalhar para eles durante um tempo, ele pouparia aquela área e pouparia todos que moravam lá. Tá? Aí ele trabalhou, vamos dizer que ele estava por uma década nas indústrias, coisa que eles não são favoráveis, né? Eles têm até uma certa repulsa à tecnologia. Esse povo das fadas, eles preferem magia e contato com a natureza, né? A comunhão com a natureza. Então ele foi forçado a trabalhar, não é que ele mesmo se propôs para poder poupar as pessoas que viviam ali com ele. Mas depois que acabou a década de serviços, eles exigiram que ele continuasse a trabalhar para que o trato fosse feito. Então eles enganaram o Selva e acabaram depredando totalmente o local que ele havia negociado, porque ele se recusou a continuar trabalhando lá, já que não tinha sido esse o acordo inicial. E aí devastou a área, alguns membros da sua família foram mortos nesse momento, e aí ele tem então esse negócio pendente, digamos assim, com as pessoas responsáveis por aquilo, e aí que a sua luta começou a se intensificar, e ele começou a organizar as pessoas para combater essa rede de humanos aí que explora a floresta, né? E ele magicamente juntou vários dos povos das fadas ali. Magicamente ele montou um quartel-general no subsolo, né, isolado de todo o ambiente, né, e por isso mesmo versátil, porque você consegue, por uma rede de túneis subterrâneos que eles conseguiram fazer, sair dessa barreira imposta, desse isolamento imposto, passando por baixo das indústrias até o resto do continente. Tá? Então ele é versátil porque ele te leva a vários cantos, você tem vários bolsões de refúgio. Então se um lugar é exposto, você pode ir para outro lado do quartel-general. Né? Mas nada mais é que uma série de redes de túneis subterrâneos com bolsões de refúgio, onde as pessoas se reúnem, né, e eles se comunicam magicamente. Tá? Bom, por que o lance dele é armas e aprimoramentos tecnológicos? Descobriu-se que a magia deles fica enfraquecida quanto menos natureza a próxima. Né? Então, outrora muito poderosos, hoje em dia, como só há esse bolsão de mata próximo a eles, a magia está bem enfraquecida e não é capaz de fazer frente, né, às armas dos próprios humanos. Então, ele, durante o período em que trabalhou nessa fábrica, né, ele usou de aprimoramentos corporais, integrando o seu corpo às máquinas, né, de forma que ele pudesse ter então uma vantagem quando chegasse a hora de lutar. O que são esses melhoramentos? Tá? É meio que vamos dizer que seja um cenário meio que steampunk. Tá? Outrora era fantasia, virou steampunk. Então é uma tecnologia mágica, mas não é a mágica pura de comunhão da natureza dos élficos, junto com tecnologia a vapor. Então ela extrai de alguns tipos de cristais específicos a magia e imbui isso dentro de maquinários para fazer a tecnologia ficar surpreendente. Então ele basicamente tem
espécie de senso, como se fosse um monóculo em que ele consegue ler os arredores, tá? E tem também, em um dos seus braços, ele tem uma espécie de soro que ele consegue injetar, já fica embutido aqui, é um soro que ele consegue injetar para poder recuperar vigor, né, e não ficar desacordado no meio do inimigo. Certo? Basicamente são esses dois aprimoramentos. E aí a arma dele também é um arco e flecha tecnológico, tecnomágico desses aí, né, que consegue atirar mais longe, causar mais dano por meio de flechas imbuídas dessa magia, né? São flechas metálicas imbuídas dessa tecnomágica. Certo? Basicamente é isso. E o Selva, ele não gosta de ter que ter feito isso, mas ele entende que essa é uma vantagem que ele tem para poder lutar. Que é melhor assim do que se entregar, tá? Então, temos aí nosso personagem, nosso cenário mais ou menos delineado. Vamos agora ver qual será a missão de Selva nesta jogatina de hoje. Ele está se organizando, se reunindo no quartel-general e vai surgir uma brecha para ação, para dar um golpe que vai ser um golpe forte no inimigo. Vamos ver qual será essa missão então. 14. Salvamento. Local. Estrutura abandonada. Beleza. O que está no caminho é um obstáculo, tá? Vamos jogando. No momento que eu sentir que é o momento certo, eu introduzo isso aqui, tá? E eu vou usar esse quem você encontra, que é uma espécie de gerador de NPC, para saber quem ele tem que salvar. 17, uma figura proeminente. Certo. Digamos que o reino humano é uma monarquia. E essa exploração ela é bancada também pelo governo. É uma mistura de burguesia ali, né, baseada em indústria, bancada também pelo governo, porque indiretamente, não, né, diretamente eles expandem os seus domínios conforme vão instalando indústrias também, alegando que é para levar a evolução e o progresso, né, para os povos que não tinham acesso a isso. Então eles vão sair espalhando e dizendo que está ajudando a vida do povo, quando na verdade eles estão ganhando mais dinheiro, expandindo seu reino, né? E o Selva ficou sabendo que teve um problema com os anões, né, quando eles fizeram isso nas montanhas. Foi mais difícil, eles demoraram mais a fazer, e aí quando foram tentar mexer com os anões, deu muito errado, né? E agora eles estão com um príncipe dos anões preso dentro de uma das suas instalações, como forma de chantagear os anões para que eles aceitem a expansão humana também para as montanhas. E aí o Selva fica sabendo disso e sabe que o fato de eles terem essa vantagem é muito ruim, que vai só fortalecer cada vez mais esse reinado. E tem outra coisa ainda. Ele ficou sabendo que esse príncipe anão, ele entende muito dessa tecnomágica por trás das indústrias humanas. E então o Selva acha que trazê-lo para o lado deles pode ajudar a começar então a atacar por dentro essas indústrias aí, começar a desmontar e a destruir tudo, né? Então a primeira coisa que ele quer fazer é salvar esse cara para matar dois coelhos com uma cajadada só aí, né? Digamos assim, certo? Então ele tá porque acontece, nem todo mundo sabe desse rapto para não manchar a imagem do governo e dos capitalistas por trás disso, tá? Então ele está numa indústria que está abandonada, por isso é uma estrutura abandonada que fica justamente nesse cinturão de indústrias ao redor da floresta onde Selva vive. Ele vai ter que ir até lá e se infiltrar
de preferência sem ser visto, e salvar esse anão, esse príncipe anão. Tá, então vamos ver. Eu tenho algumas dúvidas que dessa vez eu vou perguntar para o oráculo, tá? Sobre o porte do meu personagem e outras coisas. Vou deixar o oráculo definir isso para mim. O meu personagem é fada, como a gente está acostumado a pensar, ou seja, uma criatura pequenina, né? Então a pergunta é essa. Eu não sei, não quero usar nenhuma convenção, digamos assim. Então não faço ideia, vou rolar um D6. A resposta é não exatamente. Quer dizer que ele não é minúsculo, tá? Mas também não é grande. Então digamos que ele tenha cerca aí de, sei lá, uns 60 centímetros. Né? Outra coisa, eu já determinei que tem magia. Mas ele tem asas? Também não vou chutar, não. Não exatamente. Ele não tem asas, mas as fadas já voaram outrora, quando a magia era forte, e agora, como está bem enfraquecida, eles conseguem dar saltos mágicos, né, muito altos. Então eles conseguem meio que levitar um pouco velozmente e cair em locais altos, sem problemas, certo? Beleza, então já dá para ter uma ideia que ele tem uns 60 centímetros, tem uma certa vantagem na hora de tentar se esgueirar ou passar despercebido, já que o humano é um humano tradicional, como a gente está acostumado aqui, né? Certinho? Eu imagino que tem alguém comigo, né? Não vou nem perguntar isso, eu não vou perguntar pro oráculo. Mas eu suponho que tenha mais uma fada comigo, duas fadas comigo, né? Então vamos lá. A cena vai ser a seguinte: eles vão pela sua rede de túneis subterrâneos até o local mais próximo nessa fábrica, onde tem uma saída secreta debaixo de uma raiz de uma árvore. E sai então por dentro da árvore, tem um arbusto, eles conseguem ficar escondidos no arbusto. Então essa fábrica, digamos que está bem na margem, perto desse bolsão, certo? Então eles conseguem ir até lá e vão dar uma olhada no que eles veem, assim, que é uma instalação gigantesca, saindo um monte de fumaça, assim, com alguns brilhos da tecnomagia, né? Ela tem vários tubos metálicos levando de uma fábrica a outra, um muro todo feito de uma mistura de metal com rocha. Outra hora usa madeira também, porque eles extraíram uma parte também para construção. É uma mescla de materiais. E um murão bem alto, assim, digamos que tem, sei lá, uns 3 metros de muro. Agora vamos ver aqui essa parte onde eles saem nos arbustos das árvores. É uma parte que dá para ver a entrada da fábrica, dessa estrutura abandonada. Não exatamente. A entrada, dá para ver a entrada, mas não é a face do edifício que está virado diretamente para a floresta, é uma face lateral que está virada para uma rua que passa na frente, digamos assim, né? Que foi uma estrada de terra mesmo que foi feita, cavada ali artificialmente na frente da fábrica. Tá? Outra pergunta. Tem outros, imagino que sim, né? Isso é bem provável, então vou rolar um D12. Tem outras estruturas similares, outras fábricas muito próximas a essa? Sim, tá? Porque até pela lógica que eu escrevi, que era um cinturão de fábricas, né? Então suponho que tem uma fábrica exatamente no lado de frente para essa, né? Então vai ter uma ruazinha de terra, uma fábrica que ele precisa ir e a outra fábrica que precisa ir também. Essa outra fábrica que fica de frente, ela está em operação? Sim, está em operação. Então vai ter, com certeza, vai ter movimento naquela rua ali.
a entrada principal da fábrica onde ele precisa ir está guardada, aí é provável, né? Vou jogar um D8. Não, curioso, né? Mas a outra vai ter gente na portaria, com certeza na fábrica da frente. Talvez por isso, para não chamar a atenção, porque uma estrutura abandonada estaria sendo vigiada, né? E outra, já que tem uma fábrica na frente, a gente coloca o guarda que já fica na fábrica da frente para vigiar também e dar sinal de alguma coisa. Tá? Bom, o que eles vão fazer é ir de fininho, já que ela está na borda da floresta. Ao invés de entrar na rua principal e tentar entrar pela entrada principal, eles vão ladear ali por trás, né? Até tentar ver se acha alguma brecha para entrar na estrutura. Vamos ver se eles vão ser bem sucedidos aqui. Como é que vai ser? Os três são pequenininhos, né? Eles vão tentar se camuflar. A magia deles é fraca, mas eles conseguem ainda usar para pequenos efeitos, como por exemplo mesclar a sua pele à folhagem da floresta, né? Para parecer que eles estão com a mesma cor da floresta, porque eles vão começar andando ali do lado da floresta até perder de vista as pessoas que estão transitando na frente da fábrica, porque ele está nessa ruazinha, nessa parte que faz divisa com a floresta, ninguém fica indo muito ali, tá? Então eles vão fazer isso ao mesmo tempo em que eles vão rastejar pelo chão, tá? E tentar ir o mais devagar possível, certo? Então eu usei 3 elementos aqui. Vamos fazer um teste para saber como é que vai ser. Vai ser um nível 3 no teste. Eu vou rolar 3d8. 10. Bom, eu tive um custo, certo? A minha ação tem um custo. Você conseguiu o que queria, mas alguém deve pagar o preço. A gente vai, sem ser percebido, até o meio mais ou menos do muro da fábrica ali, que fica de frente para a floresta, longe da vista da maior parte das pessoas que estava transitando, mas teremos o custo. Vamos ver que custo será esse. Vou rolar um D12. 2, confiança. Opa. Bom, o que acontece é que... Vamos pegar um nome aqui. Chimbal. Outro que está comigo é o Chimbal, tá? Que é um amigo que eu fiz, né? Ele é uma pessoa mais novo, já nasceu nessa época da dominação aí da indústria, tá? Mas é um amigo que eu fiz após aquela ocasião em que a porção de terra foi devastada, né? E ele perdeu a família e quase que eu criei ele. E é um cara que confia plenamente em mim. Só que após eles conseguirem se esgueirar até ali, né, pela primeira vez ele nota o implante que eu fiz no meu braço, que eu sempre tentava esconder, né, mas enquanto me arrastava no chão e tentando magicamente me camuflar, a manga da minha blusa assim foi puxada para trás. A magia meio que interferiu nisso também, e ele percebeu, né? E ele tinha me perguntado se eu tinha feito alguma coisa, que ele é contra ceder a tecnologia para ser ajudado, né? Então ele vê aquilo, os dois têm uma pequena discussão e a confiança fica abalada naquele momento, e ele decide não entrar comigo. Eu falo, não, Chimbal, por favor, vamos, isso aqui é só pra... Eu não posso te explicar muito agora, mas é pra poder nos dar alguma vantagem nessa luta injusta. Ele ignora e sai andando. Aí eu falo, Chimbal, pelo menos fique de vigia na floresta, por favor. Ele só assente assim e sai, né? Mas a confiança ficou abalada. Vou apenas acompanhado então de Além. Além é uma outra fada que tem de vez em quando visões de pessoas que já foram para o mundo espiritual, né? Então
ela consegue enxergar de vez em quando pessoas falecidas. Tá? É além que está aqui comigo, já é alguém que eu conheço um pouco há mais de tempo, assim. É alguém que estava aqui comigo quando tudo começou, certo? Então nós dois vamos entrar, tentar entrar, né? Bom, tem duas formas: saltar para dentro do muro, usando essa habilidade das fadas que eu comentei, ou tentar cavar, né? Eu acredito que vai ser mais difícil cavar. Como, pelas informações que eles têm, a estrutura está abandonada, eles não devem ter colocado um contingente tão grande de pessoas. Então eles imaginam que pode ser que seja seguro eles saltarem e caírem do outro lado do muro sem serem vistos. Mas vamos perguntar aqui, a magia deles seria talvez capaz de fazê-los enxergar um pouquinho do outro lado do muro? Talvez uma visão de infravermelho, só para ver se tem alguma fonte de calor por trás do muro. Vamos perguntar pro oráculo, né? Não faço ideia. Vamos aqui. Vou jogar um D6. Não exatamente, né? Mas eles conseguem aguçar a audição para saber se tem ou não alguém do outro lado do muro. Eu não tenho ideia, então vou rolar um D6 também para saber se tem alguém do outro lado do muro. Sim, tem. Então eles não. Pela audição deles, eles vão conseguir ter uma boa ideia da posição dele. E eles conversam baixinho ali e eles vão fazer o seguinte: os dois vão se armar, tá? Ele com o seu arco tecnomágico e a Além com ela tem uma espécie de faca feita da própria madeira de uma árvore sagrada, né? Então ela vai saltar com isso em punhos e ele já armando a sua flecha. Os dois vão saltar usando o salto mágico das fadas e já tentar cair enquanto ele atira a flecha, ela vai pular por cima, assim, igual o Assassin's Creed faz dessa pessoa que estiver lá do outro lado, certo? Então o Selva faz isso, dá um salto, ele usa uma espécie de manto, né? Esse manto ondula, ele pega uma flecha, encaixa, o brilho começa da tecnomagia começa a se acender, eles começam a sobrevoar o muro assim e já enxergam lá embaixo algum dos capangas que está responsável por guardar ali quem é que é aquela instalação, né? E ele solta devagarzinho a flecha que vai começar na direção dele. Vamos ver se terão sucesso. Acho que aqui eu usei uns 4 elementos agora, né? Então, salvo engano, são 4d6. 14. Vamos ver aqui. Peraí. Tá. Controle. Você conseguiu exatamente o que queria com a sua ação e se aproxima do seu objetivo. Dá certinho a flecha, pega nas costas assim, dá um ardor nele, assim, ele fica meio que estupefato. Essa flecha, ela não é de perfurante, ela é mais de contusão. E aí a Além já chega por cima, cravando a adaga cerimonial dela bem aqui no meio da nuca, né? E aí já esse guarda estão aparentemente dentro da fábrica agora, sem maiores problemas. Vamos ver o quão grande é essa instalação. Vou jogar de 1 a 6 aqui, dependendo do número a gente sabe se é relativamente pequena ou se é gigantesca. Opa. É gigantesca. Eles têm alguma informação sobre o mapa, sobre a planta dessa fábrica abandonada? Não. Então eles vão ter que começar a procurar mesmo, certo? Vamos pegar aqui. Eles começam a andar
por corredores e outros corredores, e até acharem o que eles imaginam ser ali a entrada da parte fabril mesmo, operacional da planta. Eles acham que pode ser um bom começo. Vamos ver com que eles se deparam. Eu vou usar aqui o oráculo de inspiração. Vou rolar 3d20. Revelação, inércia e vínculo. Revelação, inércia e vínculo. Bom, o que acontece é que eles começam a adentrar um salão. Vamos dizer que essa fábrica era uma fábrica de armamentos. Tá? Então eles começam a ver ali linhas de produção com ganchos, parecendo ganchos robóticos, mas de madeira, com a parte de metal, assim, para pegar coisas e colocar de uma linha de produção para outra. Tá? E quem está tudo parado, obviamente, né? Por isso talvez a inércia entre aqui. Quem está lá no meio dessa sala, parado de prontidão, é um antigo empregador de Selva. É o cara que sacaneou com ele lá atrás, certo? Então ele está ali neste momento. E quando o Selva vê esse cara no meio do caminho dele, sendo exatamente quem ele mais odeia nesse mundo, cara, ele não pensa duas vezes. E o cara abre um sorriso quando vê o Selva e fala: que prazer ver você aqui. Dessa vez nossa conversa não será tão amigável, Selva. E ele já tira assim duas espadonas assim flamejantes, né? A Além já começa a correr também na direção desse cara. Sei lá, o nome dele talvez seja sei lá, Jorge. Começa a correr na direção do Jorge. O Selva fala: maldito, você vai se arrepender por tudo que fez. E está no meu caminho hoje. A tirania de vocês começa a cair. Morra, desgraçado. E começa a armar a flecha na direção. O cara vem correndo com as duas espadas flamejantes, um sorriso no rosto assim. E a Além tá com a sua adaga e correndo e saltando ao mesmo tempo assim. E o Selva vai esperar o cara chegar com as duas espadas. Quando ele chegar, ele vai dar o salto dele para se ver livre e tentar atirar na cabeça do Jorge. Vamos ver se dá certo, né? Eu acho que agora foi 3d8 aqui. 16. Vamos aqui no 11. Você conseguiu exatamente o que queria com sua ação e se aproxima do seu objetivo. Eu jogo minha flecha reluzente ali no pescoço. O cara dá um choque de dor assim, cai com as duas espadas flamejantes no chão. E aí nisso a Além já vem, já segura ele assim por trás. Ela é pequenininha perto dele, né? Mas eles têm uma força razoável. E coloca a adaga na garganta dele, de forma que ele não se mexa. E aí agora a gente vai ter um obstáculo. O Selva vai interrogar: Jorge, eu quero que seja seu fim hoje, mas você ainda pode me ser útil e quem sabe, dependendo da sua resposta, eu te deixo sair aqui com vida. Porém, rapaz, eu esqueci de uma coisa aqui. Naquela hora eu tive foi custo, né? Não foi causa. Tá? E aí agora a gente vai ter o obstáculo, tá? O que está no caminho. Eu acho que esse é um bom momento, quando parece que está tudo sob controle, a gente colocar um obstáculo. Vamos lá. 12. Civis indefesos. O Jorge começa a rir. Selva, você achou que seria tão fácil assim? Conseguiu o que você quer? Pois achou errado. Olhe,
lá no fundo do salão. Você não vê nada? Olhe bem pro alto. Selva, veja o que está sobre o poço de ácido. Ele olha assim, tem uns 12 civis amarrados em correntes de cabeça para baixo, prestes a serem suspensos sobre um grande tonel de ácido, sim, que era utilizado para algum processo produtivo aí, sei lá, não entendo muito de fábrica, tá, gente? E se você me matar ou continuar na sua busca aqui dentro, todos irão morrer, Selva. É isso que você quer? Selva pensa assim, maldito. Além o que você condena. Fica aqui. Não se afaste, Selva. E peça para essa menina tirar essa adaga de mim. Senão darei as ordens para que joguem esses civis indefesos lá no tanque. Ele, além, tira assim a adaga. E o Jorge se levanta, limpa a roupa assim. Pois bem, Selva. Olha só. Eu deixarei vocês ir embora. Se não insistirem mais nessa ideia de explorar esse local aqui. Eu também gostaria de te ver morto, Selva, mas... Enfim, tem coisas mais importantes a fazer aqui. Então se forem embora agora, os civis sobrevivem, vocês também. Nossa, o céu. Fecha os pulsos assim. E range os dentes. Tá com muita raiva desse cara. Cara, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar enxergar onde está o controle, né, a alavanca, e quem é que está com essa alavanca em mãos nessa salinha de controle do pessoal que está ali pendurado, né? Vamos ver se ele consegue enxergar isso, né? Ele aguça a visão dele. Vou fazer uma pergunta pro oráculo, na verdade, né? E vai tentar ver se ele acha lá no fundo, que está um pouco relativamente distante de onde eles estão, talvez uns 200 metros, sei lá. Vamos ver se ele consegue achar. Vou fazer uma pergunta simples, que eu não sei se ele... E é sim, ele consegue ver. Tá? Então ele finge que concordou, começa a sair. Mas o que ele vai fazer, ele vai injetar de uma vez todo o conteúdo da poção de vigor que ele tem para extrapolar suas capacidades humanas e ele ficar super ágil e super forte, de forma que ele vai tentar alcançar o lugar de controle, o posto de controle ali, antes que o Jorge dê a ordem e que o cara ouça e puxe a alavanca para o pessoal cair, né? Porque ele não quer falhar nessa missão, ele sabe que é extremamente importante. Então ele injeta tudo de uma vez, começa a tremer assim, sente uma euforia, um calor no corpo dele de uma vez, e ele sai correndo, zunindo assim, além, não entende nem o que está acontecendo, fica para trás. Ela tenta pular para cima do Jorge ao mesmo tempo que ele está correndo, que ele começa a abrir a boca, né? Ela vai tentar dar sei lá, ela vai cortar a garganta dele antes que ele fale qualquer coisa para dar ordem. Enquanto isso ele vai, o Selva está zunindo assim, correndo mesmo, muito rápido, na direção do cara da ponte de controle, que está vendo o que aconteceu, mesmo que o Jorge não consiga falar, né? E ele vai chegar lá, nocauteando o cara na mão mesmo, com a força e com o impulso que ele deu, né? É isso que ele vai tentar fazer. Vamos ver como é que as coisas vão correr, né?
Eu acho que agora foi um nível 4 aqui, né? Tudo que eu escrevi. Vamos aqui. Opa, tô doido. 4D20 não. Quatorze. Controle. Cara, quando o Jorge começa a falar, a garganta dele é cortada aqui pela além. O Jorge corre parecendo um relâmpago assim. Então ele sobe na borda do. Que tinha tipo uma salinha de controle elevada. Ele dá um pulo, sobe na borda do tanque, dá um impulso. Tudo isso muito rápido. E dá um socão no meio do peito do cara que tava com a mão na alavanca. O cara voa para trás antes de acertar a alavanca e cai desacordado. Né? Ele então, depois que o Jorge está morto, esse cara está apagado, ele e a Allen conseguem tirar todo mundo de lá. Eles esperam o cara que estava ali controlando aquela alavanca acordar, amarram, né, ele. Quando ele acorda ele está amarrado, extraem a informação que eles precisam desse cara e vão em direção ao local onde o príncipe anão está trancado. Eu imagino que a maior segurança era aqui nesse salão, até porque eles a inteligência desse povo aí do inimigo já tinha falado que talvez haveria uma tentativa de libertar o príncipe, né? Ou pela resistência, que eles já sabem que estava se organizando há algum tempo, ou pelos próprios anões. Falar nisso, enquanto eles se encaminham até o local, eu gostaria de acrescentar um NPC. Vamos lá. Líder local. Eles estão andando lá meio usando aquela magia de camuflagem, mas colados nas paredes assim. Quando vem tentando se esconder agachado também do outro lado do corredor, anão. É justamente algum anão que foi mandado para tentar entender ou para poder resgatar propriamente o príncipe, né? E vamos ver aqui o que oferecem. 13. Distração inoportuna. Então eles estão todos lá quietinho, tá? O anão com uma roupa, uma armadura de tipo a chainmail, né? Uma cota de malha ali. Ele tá agachadinho ali assim, tem um buraco no chão de onde ele veio, pelo jeito ele veio cavando, né? E ele, como o anão não os viu, começa a andar e fazer barulho com a cota de malha bem do lado ali era um antigo depósito de mercadorias, após ficarem prontas, né, antes de serem distribuídas e vendidas. É lá que estão mantendo o anão preso, tá? O príncipe preso. E eles estão bem próximo da entrada desse lugar. O anão começa a fazer barulho e o pessoal fica alerta lá, tá? Bom, pode ser ruim ou pode ser bom. Eles estão meio que camuflados ali. Eu imagino que alguém vai sair lá de dentro para ver o que está acontecendo. Pergunta: todos os guardas saem de uma vez para ver o que está acontecendo? Não. Então vai sair um guarda só para ver o que está acontecendo. Ele vê o anão, vai ter cuidado do anão. Enquanto isso, os dois, ele e a Allen, passam, entram na sala e vamos ver quem está lá dentro, além do anão preso. Vamos jogar um D6 para saber quantos estão lá. Tem mais 5, então eram 6 ao todo. Esse anão deve ser perigoso, né? E também as pessoas que estão buscando defender. Eles entram. Eles sabem quem está lá dentro, mas eles vão chegar entrando, né, de uma vez. Vão tentar fazer algum planejamento ali, né? Bom, além ele tem algumas ervas, né, que quando em contato com fogo
solta uma fumaça bem grande, fumaça branca que turva tudo assim. Então esse deck meio que uma bomba ninja caseira com esse tipo de erva. Né? O que eles vão fazer é o seguinte: enquanto a Além entra na sala, chama a atenção deles para eles saírem correndo de perto do anão, né? Ela vai jogar essa bomba. Quando eles vierem para cima, a bomba vai turvar tudo. Enquanto isso, o Selva vai até lá, liberta o anão e aproveita a fumaça e a confusão que vai ser gerada para escapar com ele. Tá? Vamos ver se isso vai dar certo. Vamos rolar aqui um 3D8, né? Acho que eu usei 3 elementos aqui agora. 15. Controle, beleza. Tudo ocorre conforme planejado. Eu consigo libertar o príncipe anão. Trago ele para fora. A fumaça ainda tá grande, a gritaria, todo mundo: ei, que isso, volta aqui, ei, sua fada, não sei o que lá. E quero fazer uma pergunta aqui agora. Quem venceu lá? O anão venceu o guarda que foi ver com ele lá? Eu acho muito provavelmente que sim, né? Então vou rolar um D12. Sim, venceu. Eu faço um sinal para... Vejo o anão lá, pergunto: ei, podemos ir pelo seu túnel? O anão vê que o príncipe está com eles, fala que sim. Todo mundo entra pelo túnel e a gente consegue escapar, né? Lá pelas tantas, imagino que eles se reúnam, expliquem a resistência deles, consigam trazer os anões para o lado deles, tá? E começam a planejar agora como sabotar as indústrias para que eles tenham prejuízos, parem de ganhar dinheiro e aos poucos possam minar o poder dessa opressão, dessa força opressora que vive aí, dessa burguesia maldita que está aí. Beleza? Então é isso, bacana, tivemos um personagem vivo no fim da sessão, o que é bom demais. Cara, e o jogo é bem interessante, viu? Bem legal mesmo, gostei demais. Recomendo que todo mundo experimente, tá? E é isso, feliz dia do Nacional da RPG Solo e bora solar. Grande abraço.